Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando prosseguimento ao estudo que estamos fazendo da carta que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Éfeso, hoje nós vamos analisar o capítulo 2. E antes da nossa análise, vamos fazer a leitura da passagem. E Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação no meio, da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Muito bem, nós terminamos o capítulo 1 falando do poder de Deus, que
que o Cristo foi ressuscitado. E se esse poder de Deus ressuscitou Cristo, Ele poderá também fazer obra tamanha para conosco. Todo o capítulo 1, como também toda a carta aos Efésios, a viga central, a viga mestra é Deus, que Paulo estabelece como força, como poder, como algo que é extremamente poderoso e misericordioso, e que tem capacidade de não só para nos levar às regiões espirituais em que Cristo se encontra, é o nosso destino caminhar para essas regiões abençoadas e termos a estatura da imagem de Cristo, sermos moralmente identificados com Cristo, sendo também identificados com a sua glória, com a sua oposição, com o seu poder, que ocorrerá de era em era, de evolução em evolução, de glória em glória, como diz Paulo, até nós chegarmos a essa grandeza. E Paulo diz que esse poder emana de Deus, né? É Deus que realiza isto. E se você quer saber se Deus é realmente poderoso, veja o caso da ressurreição de Jesus. Se Ele ressuscitou Jesus, por que Ele não pode te ressuscitar também? Te ressuscitar aqui no sentido de te elevar, de era em era, um dia você ter aquela glória crística. Então ele começa o capítulo 2 abordando esse tema, e ele vai aprofundar mais para nós entendermos como ele opera. Então diz assim o texto: porque Deus, né, esse poder de Deus, para vós que sois vós os gentios, ele estava escrevendo para os da cidade de Éfeso. Os da cidade de Éfeso eram gentios, né? Ou tinham sido gentios, agora eram crentes. Então ele diz assim: esse poder de Deus operou, trazendo Cristo para a vida de vocês, vós que antes andavam em delitos e pecados e estavam mortos. Então, quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos, para Paulo, mortos. E esse poder de Deus nos vivificou. Aqui nesse capítulo, nesse versículo, não fala que ele deu a vida, ele abre um parêntese grande, ele quer falar isso. Deus nos deu a vida em Cristo. Mas ele abre um parêntese para dizer: esse Deus de poder, quando viu como nós nos encontrávamos em delitos e pecados, ele só vai falar de esse dar a vida só no versículo 5. Ele abre um parêntese para falar da nossa real situação. Então ele diz que nós estávamos mortos porque não tínhamos Cristo. E o que fazíamos? Obras da morte, que são delitos e pecados. Qual é a diferença de uma coisa para outra, né? A palavra delito é parapitoma, e a palavra pecados, amártia. Ora, delito é tudo aquilo que você tem uma norma e você conscientemente não cumpre. Se você tem uma norma, algo escrito, por exemplo, seja civil ou seja religioso, e você não cumpre, é um delito. É essa que dá a ideia. E o pecado é tudo aquilo que você faz de errado, você não está indo para o alvo, você não está indo para a meta, não está indo para Deus, mas que às vezes você nem tem consciência que está pecando. Você simplesmente está na ignorância, está em estado de rebelião e não sabe nem como você está procedendo. Não importa, em todos os casos, para Paulo, né, se você está consciente ou não dos erros, você está morto, porque está sem Cristo. Como se Cristo nos desse a iluminação, a conscientização de como devemos realmente proceder. Paulo continua dizendo, então, que nós anteriormente andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele vai dar um ensinamento aqui muito interessante. Observe, ele está dando um grande ensinamento.
Então ele diz que anteriormente, antes do Cristo, quando nós estávamos mortos, a gente andava da seguinte maneira, em delitos e pecados. O que é esse andava? Era o nosso modo de vida. E Paulo diz que esse era um modo de vida natural daqui do mundo, do curso do mundo, de como o mundo é, de como o mundo age, de como o mundo se comporta. Ou melhor, no curso deste mundo, quer dizer, segundo o curso deste mundo, nós éramos mundanos, éramos profanos e não nos preocupávamos com a nossa moralidade. E fazíamos as coisas que todo mundo aqui faz. E a gente diz, mas isso é o normal, o mundo é assim mesmo. Então era assim que nós andávamos. E diz Paulo que nós estávamos segundo a potestade, segundo o príncipe da potestade do ar. Para os antigos, os espíritos ficavam no ar, porque dava a ideia de que como os espíritos voavam, né? Ou tem levitação, então eles imaginavam que os espíritos ficavam no ar. E isso é verdade mesmo. O umbral começa na terra, da terra para cima. Então, formando uma grande camada de vibração de espíritos atrasados. Não só os espíritos que desencarnam e são malignos, fazendo as suas obsessões, né? Mas existem altos poderes das trevas, espíritos poderosos, né? que também comandam essa região trevosa, que está na nossa psicosfera, ou melhor, na nossa atmosfera. E eles acabam comandando outros espíritos inferiores que passam a ser seus servos. André Luiz, no livro Libertação, ele chega a nos falar de alguns ambientes, como o ambiente das trevas, que é mais atrasado, mais denso do que o ambiente do umbral. E ele fala que nesse ambiente das trevas existe inclusive comando, existem governadores. No livro Libertação ele fala de dragões que estão sem reencarnar, inclusive, desde a formação da Terra. No livro Ação e Reação, ele tem um caso lá interessante, em que ele fala de espíritos que estão fazendo obsessão aqui numa determinada pessoa, é um grupo de espíritos, e que eles cansam quando estão fazendo a obsessão e precisam se aperfeiçoar na obsessão, na perseguição, na técnica da maldade, e que eles saem, vão para a escola dos vingadores para continuar no aprendizado, e a equipe que acabou de sair da escola, que é melhor, que passou pelo curso, substitui ele. Quer dizer, o obsidiado não fica nunca livre, né? Nós estamos sobre esta vibração. E olha como é que Paulo chama, né? O príncipe da potestade do ar. Quer dizer, existem espíritos poderosos que são dirigentes, que são príncipes, que são principais, que comandam um grande grupo. E pode ser que de príncipe em príncipe, de príncipe em príncipe, de príncipe em príncipe, né, pode ter até um maior de todos, que comanda a todos. E que Jesus, inclusive, está em João, no capítulo 12, versículo 31, fala que chama esse espírito, né, que pode ser uma coletividade, mas que pode também ser um comandante, ele chama de príncipe deste mundo. É o próprio Jesus em que se utiliza dessa expressão. Em outras palavras, como Paulo está citando também, podemos dizer que esse é um conhecimento judaico. Paulo já tinha falado dessa potestade, né, que é equissousia, que a melhor tradução seria autoridade. Então ele tem autoridade, ele tem comando. Em outra passagem, quando Jesus fez uma cura, as autoridades judaicas se aproximaram dele e disseram que ele não cura por Deus, e sim ele cura por Beelzebu. Beelzebu quer dizer senhor das moscas, quer dizer aquele espírito que comanda vários outros atrasados inferiores. Nós falávamos aqui na sessão passada que quando Paulo fala dessas regiões espirituais, que é o plano espiritual, nós contamos aqui que Paulo cita 5 vezes essa passagem.
das regiões espirituais, né? Essa é uma delas, e que nós vemos algumas em que Paulo está falando dessa região superior, do céu superior, e está falando também do inferior. Vamos entender um pouquinho mais, porque a gente pode dizer, será que a gente está sobre o domínio dessa vibração ruim quando nós estamos sem Cristo? Ou melhor, quando nós estamos sem proteção espiritual? Será que realmente a nossa psicosfera, a nossa atmosfera é assim tão densa? Eu trouxe aqui uma passagem muito interessante do livro Instruções Psicofônicas, quando, pela psicofonia do nosso querido Chico Xavier, o espírito Efigênio S. Vitor, que foi um grande trabalhador em Belo Horizonte na área espírita, na divulgação do espiritismo evangélico, ele volta através da psicofonia de Chico Xavier e no capítulo 31 do livro Instruções Psicofônicas, publicado pela FEB, ele diz, um irmão de regresso. E em certa altura ele fala assim, assinalando de maneira fugacíssima o setor de nossa movimentação, quer dizer, aonde que funcionava a casa espírita, que ele está falando, do centro espírita, onde que ele estava trabalhando. Então, se a gente quiser saber como é que é a ambiência em torno do centro espírita, devemos recordar que acima da crosta terrestre comum temos uma cinta atmosférica que classificamos como cinta densa, com a profundidade de 50 quilômetros. E além dela, possuímos a cinta leve, com a profundidade aproximada de 950 quilômetros, somando 1000 quilômetros acima da esfera em que vocês presentemente respiram, nós os encarnados. Então, acima da nossa crosta, nós temos duas cintas, duas faixas vibratórias, ou muitas, né? Mas ele sintetiza em duas. Uma de 50 quilômetros, imagina 50 quilômetros, em volta da nossa crosta planetária, chamada cinta densa. E depois vem 950 quilômetros, então a psicosfera planetária, ela está em 1000 quilômetros, né? Então depois desses 1000 quilômetros, depois de 950 quilômetros, nós temos a cinta leve, quer dizer, desses 50 quilômetros para cima, até formar mais 950 quilômetros, nós temos uma ambiência mais rarefeita, mais leve, aonde nós imaginamos que estão algumas outras colônias, como a colônia Nosso Lar, a colônia Alvorada Nova, da mãe do André Luiz, e etc, etc. Muito bem. E podemos entender melhor como é que é essa cinta densa, aonde opera esses espíritos trevosos, essa região de trevas em volta do planeta. Então, aqui no nosso livro, Um Amor, Muitas Vidas, as revelações de Chico Xavier e César Bornier sobre as reencarnações na Revolução Francesa, um livro em que nós colocamos aqui os trabalhos do nosso Chico e do nosso César Bornier, grande médium historiador. Há uma passagem do César Bornier que ele fala de um desdobramento dele, em que um espírito amigo veio buscá-lo, e ele entrou numa espaçonave que lembrava uma gangorra inicialmente, para que ele pudesse ir numa região melhor, onde haveria o encontro de muitos personagens da Revolução Francesa. Em certa altura ele diz assim: principiou de inopino a penetrar, o César Bornier, numa negra e espessa ambiência, tão negra e densa como se fosse de carvão. Nessas condições, o espírito sente algo parecido com atrito,
já que a cerração é condensadíssima. A seguir, viu-se num ambiente varrido de sol quente, límpido, como se todo aquele deslumbrante panorama fosse talhado com blocos de puríssima e reluzente cristal. Então, quando ele começa o desdobramento dele, ele entra nessa zona densa como se fosse uma cerração, e que é tão, podemos dizer assim, pegajoso, é uma vibração assim tão densa que é difícil passar, gera atrito quando o corpo perispiritual quer passar por ali. Aí depois que ele consegue vencer essa região, aí ele vê um sol límpido, né? Uma vibração límpida, aí que começa a tal da cinta leve. Então nós temos essas duas cintas, né? A cinta densa e a cinta leve. Paulo então está nos ensinando que se você está sem Cristo e vive nessa psicosfera, você é influenciado não só pelo curso aqui do mundo, pela forma mundana de viver, mas ainda podemos dizer, dirigido por espíritos trevosos que estão sob o comando do príncipe, ou podemos dizer, do príncipe deste mundo, dos chefes desta ambiência, para que a gente permaneça nessa condição. Então houve algo maravilhoso. O poder de Deus nos atuou e mandou Cristo, para que a gente comece agora o nosso processo de libertação dessa situação. E ele pede para que eles raciocinassem da seguinte forma: olha como era a vida de vocês, mundanas, e agora depois de Cristo, nesse espírito que opera em vós, quer dizer, a gente começa a ser a influência dos espíritos amigos de Cristo, que trabalham na direção de Cristo, que nos protege, que nos bloqueia. E ele fala: veja a diferença de como era a vida de vocês e como é que estava agora. Antigamente vocês, influenciados pelas vibrações do mundo, pelos pensamentos e filosofias do mundo, e pelas trevas, pelos espíritos trevosos, pelas essas potestades do ar, né? E agora influenciado pelo Espírito de Cristo, através dos seus anjos, dos seus mensageiros. Muito bem. Então, ele diz que, mesmo a gente sendo filho desobediente, como éramos, o Senhor não se fez assim rogado. Ele nos ama e nos mandou Cristo para nos tirar dessa condição de filhos da desobediência. Essa é uma expressão muito comum do hebraísmo, do hebraico, né? Um hebraísmo que quer dizer filhos da desobediência, quer dizer que nós éramos desobedientes. E em contrapartida, com uma outra expressão chamada filhos da obediência, filhos da obediência é que nós somos obedientes, né? Que é usada por Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 14. Então nós temos duas situações: éramos desobedientes, agora ficamos obedientes, ou melhor, não fazemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus, como Jesus nos ensinou. Por isso que Francisco de Assis coloca nos seus princípios doutrinários da ordem a pobreza, a castidade e a obediência. E a obediência nada mais é do que colocar a nossa vontade como propriedade divina. Muito bem. Ora, então já começa o poder de Deus, não só atuando nas nossas fraquezas, na nossa condição de seres caídos que viviam aqui segundo as coisas do mundo, mas sob a influência espiritual que nós encontrávamos do príncipe das trevas, né, numa ambiência trevosa, e nos propõe no sentido de fazer um contrato conosco de libertação, tá certo? Então é o poder dele atuando. Continua ele: nós, os judeus, porque Paulo era judeu, por isso que ele fala nós também andávamos nos desejos da carne e na vontade da carne e dos pensamentos. Interessante. Então ele está dizendo: os judeus também, independente da lei, também tinham este modo de vida.
Andavam nos desejos da carne, leia desejos da carne, ou inclinações da carne. Inclinações da carne é da ideia de campo magnético, ou campo de atração deste mundo caído, deste curso mundano que nós vimos no caso dos gentios, né? Andávamos assim, e andávamos também sobre essa vontade da carne, mas da vontade dos pensamentos. E quando ele fala isso, ele quer dizer que a nossa zona de razão, de pensamento, ainda é muito superficial, que a gente raciocina não para fazer o bem, mas a gente raciocina para criar estratégias, quase sempre para gozarmos cada vez mais e desprezar os outros, no sentido da astúcia. Porque o desenvolvimento do pensamento maior, da intuição, do mundo da honestidade, começa da fase mais baixa, como diz Pedro Baldi, que é a força. Da força se passa para a astúcia, que é um duelo mental, que é uma artimanha, uma estratégia mental. Daí a gente pensar nos planejamentos das falanges trevosas, ou melhor, de quando se vai fazer, por exemplo, um assalto, né? Que se tem um grupo que tem coordenação, que tem princípio, que tem medidas, que tem planos, mas tudo voltado para o mal. Então ele está dizendo que os judeus não tinha diferença dele para os gentios. Eles eram também dominados por desejos da carne e por pensamentos de superficialidade, ou melhor, como diz a passagem lá, para que o Senhor simbolicamente fala com a serpente lá no Éden: agora você vai rastejar comendo o pó da terra. E são pensamentos superficiais, mundanos, materiais, com estratégia para coisas materiais. Porque, diz ele, porque éramos por natureza filhos da ira. Ora, então ele está dizendo que se os gentios eram filhos da desobediência, os judeus eram filhos da ira, porque eram raivosos. A ira é aquele os filhos da ira é aquele que tem ira. E a palavra usada para Paulo aí para filho, tekna, era a palavra mais comum para filho de sangue, como se estivesse dizendo assim, como ele fala aqui, a natureza nossa, fúzia, natureza, a nossa natureza é uma natureza de ira, uma natureza em que a gente vivia mais para a vingança, para odiar os outros. E nós vamos ver aqui que todo o desenvolvimento desse capítulo, o ódio que os judeus tinham para com os outros. Por isso que ele chamava os outros de gentios, de gentalhas, de pessoas que não têm direito à salvação. E aí eles viviam mais presos às suas vaidades, ao seu orgulho, de achar que eles eram melhores do que qualquer outro, e que eles tinham as promessas que os outros não tinham. Então viviam em natureza de ira, porque viviam em ódio. E quando eles viam alguém que era um gentio, por exemplo, né, ele virava o rosto, cuspia e dizia: raca. Tá certo? E não faziam nada, não faziam nenhuma atividade sem se banhar, e lavavam as mãos, inclusive os pulsos. É bom até mesmo com relação a lavar bem as mãos. Mas eles faziam isso no sentido ritualístico. Faziam no sentido ritualístico, porque podiam ter encostado em alguém que era impuro moralmente. Era impuro porque não tinha Deus. Então nessa situação se vivia. Aí veio então o versículo 4 e Paulo diz ainda que essa atitude era uma atitude contínua. Eles viviam assim. Ele bota a palavra no plural para dizer que essas vontades eram feitas sucessivamente, não paravam de desprezar o outro. Mas no versículo 4 ele diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, a palavra rico nós já trabalhamos aqui no capítulo 1, dizendo que ele quer dizer abundante. Ele era rico em misericórdia. A palavra elos para misericórdia quer dizer compaixão. Ele era todo compaixão. Como ele é todo compaixão, ele se derramou em amor para conosco. Porque diz aqui a passagem: porque ele, por causa
do seu grande amor nos amou. Ou melhor, Deus agiu com misericórdia conosco, apesar das nossas condenações, apesar de como gentios sermos filhos da desobediência e como judeus sermos filhos da ira, ou melhor, todos dois iguais nas suas quedas morais. Deus nos ama, e porque Ele nos ama, e por causa deste amor, diz Paulo, Ele age com misericórdia. Deste amor, Paulo ainda afirma, deste amor que ama, que é verdadeiro, que é sincero. E aí, o que Ele fez? Esse Deus que é amor, Ele deu logo um exemplo maior para a gente de como nós devemos ser altruístas, né? De também usarmos de misericórdia para com outros. Daí dizer Jesus, bem-aventurados misericordiosos. E explica que se somos e queremos ser filhos de Deus, temos que agir assim. Deus age assim por causa da sua natureza, porque a sua natureza é amor. Está em João no capítulo 1, na primeira epístola de João, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, Deus é amor, e se Deus é amor, é a sua natureza que é assim, e por isso que Ele age em nosso favor. E diz Ele, e estando então mortos em vossos delitos, aí Ele volta o tema outra vez, nós estamos agora no versículo 5, Ele volta o que estava no versículo 1, e aí Ele conclui a palavra que Ele queria dizer, Ele fecha o parênteses e diz assim, e Ele vos vivificou, ou melhor, vos deu vida. Que vida? Vida em Cristo. Mais do que essa vida em Cristo, no sentido de uma vida imortal, não, é de ter uma vida igual à de Cristo. Ou melhor, de nos unirmos misticamente a Ele, porque em Cristo quer dizer união mística, e Ele vai passando a sua vibração para que a gente possa continuar agindo cada vez mais à semelhança de Cristo, de glória em glória. Nós vamos como se fosse assim, como as algas. Aliás, expressão aqui desse Espírito que acabamos de ler, né? O Espírito Vitor, quando ele diz que nessa atmosfera vivem seres subhumanos que se alimentam como as algas do mar, então se alimentam dessas vibrações da psicosfera. Assim também, quando nós nos aproximamos em Cristo, essa vida de Cristo que é abundante, que se derrama em nosso favor, a gente vai se alimentando dele, por isso que ele diz, eu sou o pão. E aí Francisco de Assis orava assim, o pão nosso de cada dia, que é teu filho, nos dai hoje. E Jesus indo para os homens disse, eu sou o pão vivo, e eles deram um passo para trás, mas como é que nós vamos te comer? Então ele transmite vida para nós, e a gente entrando em sintonia, por isso que Paulo fala em Cristo, nós vamos começando a absorver esta vida de Cristo, que nós vimos no capítulo passado, no capítulo 1, no último versículo, que Ele enche tudo em todos. Ele é a plenora, no dizer de Paulo, Ele é a plenitude que enche tudo, mas não só nós, os seres humanos, mas toda a criação. E aí nós vimos que tudo está caminhando para Ele, o reino mineral, vegetal, animal, os homens, os anjos, tudo caminha para Ele, porque Ele enche tudo em todos. Na palavra de Paulo, Ele é a plenora, é a plenitude que nos enche. Então, diz aqui, nesse reforço, né? E mesmo nós estando mortos em delitos, veio Cristo e Ele nos deu vida. Agora ele bota entre parênteses, pela a graça somos salvos. Então essa vida vai nos dar salvação, que é nos tirar daqui e levar para regiões abençoadas, em nível abençoado, em nível Cristo, cristificado. E ter essa salvação, a palavra salvação tem a mesma ideia, é a mesma raiz de saúde. Ter essa saúde, ser salvo, ter saúde espiritual, ter a saúde crística, isso nos foi dado, não é obra nossa. Nós não temos condição de dar saúde para nós mesmos. Ou melhor, nós não temos condição de sair, esta queda que nos jogou aqui nesse mundo, nessa cinta extremamente densa, onde que nós somos dominados pelas nossas fraquezas, ainda por essas potestades.
nós não tínhamos condição de sair por nós mesmos. Então foi a graça de Deus, essa manifestação divina que nos salvou. E ele explica agora no versículo 6 e no versículo 7. E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez sentar nas regiões espirituais com Cristo. Então é como se ele já estivesse vendo o futuro. E ele já está dizendo: olha, vocês estão em Cristo, vão ganhar a vida de Cristo, vão se cristificar, ser igual a Cristo e vão viver nas regiões espirituais de Cristo. E por enquanto, vão ter uma vida melhor, cada vez mais santa, e já não vão mais habitar, quando desencarnar, nessas regiões trevosas ou umbralinas. Já vão sair dessa cinta densa pela ajuda dos missionários de Cristo, pela ajuda do próprio Espírito de Cristo através desses missionários, e sairemos e ficaremos mais nas cintas leves. Ou melhor, no cinturão leve, mas de melhor vibração ligada à nossa atmosfera. E assim, gradativamente, como Cristo não vai nos abandonar nunca, porque Ele não nos deixará órfãos nunca, como Ele prometeu, assim, sempre com Cristo, cada vez mais nós vamos crescendo. Porque nesse processo místico, então, de união a Ele, por amor a Ele, nós vamos nos alimentando da vida dEle. Então ele fala aqui de 3 coisas que nós vamos ganhar. Ele nos deu vida, como Ele ressuscitou Cristo, Ele vai nos ressuscitar, aí vai nos fazer sentar nas regiões espirituais com Cristo. Esse fazer sentar é uma passagem do Salmo que nós vimos na vez passada, do Salmo 110, que diz que o Cristo, ou melhor, o Senhor está sentado à direita de Deus em posição de honra. Então nós também vamos viver nesta região e também vamos sentar lá com Cristo, ou melhor, também teremos essa posição de honra. Seremos, podemos dizer assim, igualados a Cristo e termos também dignidade espiritual, que ele chama aqui de cidadania espiritual. Já já nós vamos ter essa passagem que Paulo vai dizer isso. Então, agora, ele fez isso, esse Deus, aí começou a fazer aqui um grupo de cristãos, e essas pessoas passaram a ter uma vida completamente diferente do que se espera, uma comunidade cristã, daquilo que se vive no mundo, e as pessoas do mundo começam a dizer assim: por que esses são diferentes? Por que eles agem assim? É como aqueles que iam para a arena e se sacrificavam por amor a Cristo. A todos aqueles que estavam lá no circo, né, foram lá para distração, com um teatro, perguntavam assim: mas por que eles cantam? Por que eles estão felizes? Por que eles querem levar uma vida simples quando podiam levar uma vida de grandeza, de luxo, né? Por que não renunciam a Cristo para poder viver? Preferem morrer e dizer que são do Cristo? Então, é como diz Paulo, a gente está num verdadeiro teatro, em que a gente está representando para essa comunidade. Então diz aqui agora o versículo 7, que ele faz isso, então nos dá uma nova vida gradativa, num processo de crescimento, para mostrar para as eras futuras, ou melhor, as eras que se aproximam, a sua grandeza, o que ele está fazendo por nós e que poderá fazer por todos. Então é como se estivesse dizendo assim: uma comunidade cristã, ou um cristão em particular, e uma comunidade, uma igreja, nada mais é do que um exemplo. E Deus mostra a sua força através dessa comunidade, dizendo assim: pode ser feito diferente, de forma diferente, com outra atitude de vida, com outra atitude comportamental. E por que ele faz isso? Por que ele tem essa suprema riqueza da graça? É algo assim tão supremo que ele consegue pegar filhos da desobediência e filhos da ira, começar a transformar e ainda deixar exemplo aqui na terra. E nós vimos como os cristãos
E até hoje, né? Você imagina que você vê uma vida de Pedro Baldi, uma vida de Chico Xavier, uma vida de Madre Teresa de Calcutá, são verdadeiros exemplos aqui para a Terra. E por que eles conseguem isso? Diz Paulo, por causa da suprema riqueza da graça divina. É de graça, é uma doação dele, mas é algo supremo. A palavra no original é hiperbano, que quer dizer nada mais nada menos que superabundante, algo que extravasa, algo que está em excesso. É uma graça em excesso, em abundância. Ele se derrama para com os seus filhos e eles vão se transformando de glória em glória. E Paulo fala isso, mas por que ele derrama essa graça e é de graça? Por causa da sua bondade para conosco. Ele nos ama. É que a gente só pode entender isso quando a gente fala com relação às mães, né? A mãe que está ali nas filhas, na fila dos presídios, né? Vai visitar seus filhos, e leva bolinho, e leva uma roupinha, e leva para pasta de dente, e leva papel higiênico, isso, aquilo, porque ama. Ah, mas o seu filho é criminoso, mas é meu filho. Agora, diz Jesus, se nós humanos, quando um filho pede pão, a gente não dá pedra, pede peixe, a gente não dá um escorpião, imagina Deus que é bom. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, essa bondade divina para conosco, é que faz ele derramar uma graça assim tão abençoada para nos libertar, né? E diz ele, por esta graça nós somos salvos por meio da fé. E isso é dom de Deus e não obra dos homens. Então, por essa graça nós somos salvos. E como que a gente consegue ser salvo? Por meio da fé. A palavra fé no original, pitis, que quer dizer nada, é canal, sintonia. Então, a gente entrando em sintonia com Cristo, pela unidade nossa em Cristo, pelo estado místico com Cristo, forma um canal, e esse canal, essa sintonia, é que a graça divina vai se manifestando, vai fazendo morada em nós, e a nossa transformação vai sendo feita. E diz Paulo, isso não depende das obras dos homens, não é obra sua, é dom de Deus, dom gratuito de Deus. Aqui a gente tem que ir com mais um pouquinho de cuidado, que parece então que, então deixa para lá, eu não preciso fazer obra nenhuma, eu não preciso fazer nada. Não, aí você não está em sintonia com Cristo. Se você está em sintonia com Cristo, você só pode fazer o que Cristo fez. Se você não faz o que Cristo fez, você não está em sintonia com Ele. A maior prova de que quando uma pessoa não é boa, quando uma pessoa não é caridosa, como uma pessoa, ela perdeu a sintonia, ou ela não está em sintonia com Cristo. Quando você está em sintonia com Cristo, aí você age da forma cristã, é automático. Então, por isso que ele está dizendo, não é obra sua, é dessa condição de unidade com Cristo. Não tem como um cristão não fazer obra boa, então ele não é cristão, não está unido a Cristo. Agora, não pensa que ele pode, então, fazer alguma coisa para conquistar essa libertação e Deus ficar devedor dele. Eu para sair desse mundo aqui que está debaixo da potência das trevas, eu para sair desse mundo mundano em que eu me encontro porque eu mesmo caí, eu para sair daqui eu vou fazer alguma coisa para agradar a Deus, vou lá 5 vezes na missa, aí eu vou lá no centro espírita ouvir aquele cara lá e tomar um passe, ou eu vou levar uma vela de não sei quantos metros, ou porque eu vou fazer, não tem nada, ou porque eu vou dar 200 pratos de sopa para os pobres. É bom que você dê sopa para os pobres, mas não pensa que isso está fazendo você comprar Deus. Aonde que está o interesse? O que te move? Só tem algo que pode te mover para com Deus, é o amor. Se não há amor, você não é de Deus, porque Deus é amor. Então tem que haver esse paralelo, tem que haver essa sintonia do amor para você se igualar a Ele. Por isso que não é obra sua. Ora, e Paulo ainda vai dizer mais, e isso é feito assim para não ser obra sua e sim obra de Deus, amor de Deus, para que você não se glorie, para que você não fique vaidoso. Porque senão você vai ficar assim esperando, Deus, agora eu estou esperando a recompensa. Eu já fiz o bem, eu já dei 200 pratos de sopa, o que eu vou ganhar?
Isso é uma negociação, isso não é amor. Então, qual é a vantagem que eu vou ter nisso, né? É essa jactância, é esse orgulho que foi a causa da queda. Então, pela queda, nós caímos na arrogância. Pela humildade, a gente sai da queda e reconquista o paraíso. E humildade, o que é? É um ego esvaziamento, para que você possa ser plenificado por Deus, para que possa a plenora crística te invadir por completo. E você também ser plenitude de Cristo, deixar Cristo te plenificar. Muito bem. Então, até a estratégia da graça para a nossa salvação é algo abençoado, para que a gente não seja orgulhoso e ficar dizendo assim: eu consegui a minha salvação por mim mesmo. Não é isso. Você conseguiu a sua queda por você mesmo. Agora, a sua recuperação espiritual é o espírito do amor divino que te resgata. Por isso que diz Pedro Baldi que Deus desce em imanência e o universo é uma imensa cruz onde o Pai está crucificado. Ele desce em imanência para nos elevar todos outra vez para a condição abençoada, sistêmica. Muito bem. Agora no versículo 10, Paulo então fala: depois que você se transforma em Cristo e que você vai de glória em glória se transformando, nasce uma outra criatura. Olha como você era, filho da desobediência, você era filho da ira, você vivia sob o domínio das trevas, vivia fazendo as coisas mundanas, e olha como é que você está agora. Então nasceu uma nova criatura, foi feita uma nova obra, e essa obra está se aperfeiçoando. É como se o Miguel Ângelo pegasse uma pedra lá, um mármore, e começasse com um cinzel, botar a pietá para fora, fazer a pietá surgir. Nós somos pedra bruta, carvão bruto, tem que tirar o diamante. Essa é a obra de arte. Paulo vai começar a falar dessa obra de arte. Olha que coisa bonita que ele fala. Porque nós somos feituras suas, de Deus, criados em Cristo para as boas obras que Ele de antemão preparou para a gente andar nelas. Então vamos lá. Nós somos feituras de Deus. Extraordinária passagem, difícil de ser traduzida. A palavra no original para feitura é a mesma para poema. Nós somos um poema. Nós somos algo estético, algo belo, algo bonito que o Senhor está criando. Mas essa obra ainda não está completa. Ela está em processo de transformação. Mas para o mundo já é extraordinário. Quando o mundo olha um cristão, ele já fica, é como se a gente já conseguisse ver uma mão, ou ver um pé, ou ver uma testa, ou ver algo maravilhoso na escultura do Miguel Ângelo. Ainda tem muito ainda para arrumar, mas a gente já consegue ver alguma coisa e a gente já começa a ficar encantado. Nossa, tem uma pessoa ali, tem uma mão. Assim o mundo também vai ficando encantado com esse poema maravilhoso que está sendo construído, estrofe por estrofe, até chegar à perfeição. E quem está nos construindo, fazendo com que a gente seja uma nova criatura? Quem? Quem está nos criando? Cristo. Cristo é o nosso Criador. Aí você poderia dizer assim, mas não é Deus? Se nós somos feitura divina, obra divina, como é que é Cristo que está nos criando? É igualzinho na fazenda. O dono da fazenda lá, o gado não é feitura dele. Ele não fez o gado, tá certo? Ele comprou o gado, ou o gado nasceu lá. Não é feitura dele, mas é criação dele. Quem cria o gado, quem bota cerca para o gado não fugir, quem bota o cachorro para tomar conta do ataque dos lobos, quem dá ração para o gado, quem cuida, é ele, é o fazendeiro. Por isso que ele é o que a gente pergunta para o fazendeiro: o que você é? Eu sou criador de gado, entendeu? Então, que nem a nossa mãe, o nosso pai, não nos inventaram. Nós não somos feitura do nosso pai e da nossa mãe.
mas nós fomos criados, né? A criação, esse sujeito é mal criado. Olha lá, mal criado, não foi criado bem pelo pai, ou ele é bem criado, foi criado bem pelo pai e da mãe. Então quem é o nosso mestre que nos cria da melhor forma? É Cristo. Isso nós trabalhamos demais no capítulo 1. Cristo é o nosso Criador, é o grande mestre, está tomando conta de nós. Nós fomos entregues a Ele nas regiões espirituais, assim diz o versículo 3 do capítulo 1, para Ele nos criar e ir nos transformando até a gente chegar à perfeição. Mas o que nós temos então de parar de ser? Filhos da desobediência, filhos da ira, que só fazemos coisas mundanas, ou melhor, obras más, obras negativas. Agora nós temos que fazer obras boas. Que obras boas? Aquelas que de antemão Cristo preparou para cada um. Cada um uma criatura sem par. Nessa obra de arte, Deus não fez ninguém igual ao outro. Todos nós somos diferentes, inclusive os gêmeos. Eu sou gêmeo, né? Todos somos diferentes. Cada um tem um princípio. Cada um tem um motivo, cada um tem uma missão a realizar. Pedro Baldi diz que existe uma hierarquia de função, cada um tem uma função. As notas não são iguais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Cada nota tem uma beleza dentro da grande sinfonia, dentro da grande harmonia. Então, a obra de cada um em particular já foi feita de antemão. É lógico que todas essas obras estão alicerçadas no amor. Porque a grande obra que todos realizam, aí é a nossa natureza com Deus, é o amor. Mas cada um tendo a sua função. Paulo está falando disso. Interessantíssimo Paulo falar de que Deus preparou obras de antemão, ou melhor, obras compatíveis com cada um nessa grande obra de arte que é cada um, e que agora, com Cristo, nós vamos sentir quem nós somos. Que cada um tem uma característica, que Pedro tem uma característica, que João Evangelista tem outra característica, que Mateus tem outra característica, Marcos uma outra, Paulo uma outra, não é assim? Cada um tem um dom de Deus. No capítulo 1, no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os muitos dons, cada um tem dons diferentes, e é como Deus fez e espera de cada um. Só que aquele nosso dom, a nossa obra nós não realizávamos, porque nós estávamos só realizando as obras más do mundo, fazendo as coisas do mundo, e dominado por espíritos trevosos, nesse ambiente extremamente pegajosa da umbralidade, das trevas, nós não fazemos coisas boas. Agora com Cristo, Ele nos trouxe luz, nos abriu e está fazendo surgir de nós o dom que cada um tem para cada um realizar a sua obra. Obras especiais para a missão, o dom de cada um, tipo hierarquia de função. Não mais as obras dos delitos e dos pecados, mas as obras boas, que é a da nossa natureza, no amor de Deus. Vamos para o versículo 11. Então Paulo agora vai começar uma nova fase desse capítulo, e ele pede para a gente lembrar de algumas coisas. Então ele chama os gentios e diz assim: olha, lembrai-vos, tende uma memória piedosa, faça uma reflexão. A gente tem que dar uma parada e refletir sobre a nossa vida. Como era a sua vida antes de conhecer o Espiritismo? Como era a sua vida antes de conhecer Pietro Baldi, por exemplo? Então, como era a sua vida antes de ser um divulgador do Evangelho de Jesus? Então Paulo também está pedindo, faça uma reflexão sobre a sua vida. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Faça essa reflexão, faça essa lembrança, uma lembrança piedosa, porta dentro da alma. E veja que que os gentios na carne eram chamados pelos judeus de incircuncisão, e eles se chamavam circuncisão. Lembram disso? É que Paulo está dizendo, lembra?
Quando um judeu passava perto de você, ou queria falar sobre você, ou sobre a sua comunidade, sobre a classe dos gentios, ele dizia: é a incircuncisão, eles são a incircuncisão, ou melhor, eles não têm a marca divina, a marca da salvação, e nós somos circuncisão. Mas Paulo dá um toquezinho aqui, ele diz: lembra disso? Vocês lembram? Vocês lembram que vocês eram chamados de incircuncisão e eles de circuncisão? Agora veja que eles eram circuncisão porque eles tinham uma marca no pênis feita por mãos humanas. Ora, se é feita por mãos humanas, e se a salvação não vem por obras humanas, eles também não estão salvos. Paulo está dando uma pitada aqui de uma ironia fina, né, para fazer com que eles possam tirar de dentro da alma um paralelo de igualdade, ou quando eles estavam nas trevas, gentios e judeus, ou quando agora unidos a Cristo, tanto gentios como judeus, que deixaram de ser gentios, deixaram de ser judeus, para ser agora uma nova criatura em Cristo, para serem cristãos ou pertencerem à igreja de Cristo. Então lembram? Sim. Agora, eles também não eram salvos. A obra que eles diziam que eles eram diferentes de vocês era feita por mão humana. E a mão humana fez com que eles ficassem orgulhosos. Nós somos melhores do que vocês. E cuspia, vocês não são nada, cabeça sem miolos. Nós temos a marca da salvação. Veja se isso não é arrogância. E não foi feita a salvação por mãos humanas para que o homem não se gloriasse. E quando botou a mão humana fazendo a circuncisão neles, eles ficaram o quê? Orgulhosos e desprezavam vocês. Criou uma racha, uma inimizade, criou uma divisão entre essas duas classes, gentios e judeus. Aqui está o ponto. Ora, Paulo continua a explicar agora nos versículos 12 e 13. Naquele tempo, outrora, em que vocês eram chamados de incircuncisão, no sentido irônico pelos judeus, como que era a vida de vocês? Vamos lá, diz Paulo. Não tinham Cristo, era sem Cristo. Eram separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel vivia de um lado, separado, e vocês do outro. Aliás, vocês não podiam frequentar o mundo da comunidade de Israel. Se frequentasse, tinha de ter muitas e muitas limitações. Logo, vocês eram alienados da comunidade de Israel. Alienados no sentido de apalotrio, alienados de tudo aquilo que Israel tinha. E vocês não viviam nessa comunidade, politeia. Na comunidade de Israel vocês não viviam. Muito bem. Então vocês não tinham Cristo, vocês eram separados da comunidade de Israel, eram estranhos ou estrangeiros xenos aos pactos da promessa. Todas aquelas promessas que foram dadas aos judeus, vocês não tinham e nem sabiam dela. E eram sem Deus. A palavra no original é ateioi, ou melhor, eram ateus, ou melhor, viviam no ateísmo, porque não conheciam o Deus verdadeiro, e o Deus que vocês conheciam em si mesmo era falso. Então eram estátuas que vocês reverenciavam, e não a essência do Espírito Divino. E diz Paulo na primeira carta aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 1, vocês mesmos não viviam da natureza mais elevada que a consciência de vocês poderia construir. Uma consciência em que também está escrita a lei divina, e vocês deviam de perceber um Deus mais refinado, e não tão material, tão pedra. Ora, quais são essas promessas que eles não viviam? Porque o que eles viviam, diz Paulo aqui mais uma vez reafirmando, o que eles viviam era no mundo, preso no mundo, não só pelos interesses das coisas do mundo, mas que as trevas que envolvem esse mundo também não deixavam vocês saírem de lá. Então, vocês não tinham nem esperança nenhuma. Israel, pelo menos, tinha uma esperança. Podia estar agarrado também no mundo e viver no mundo de ira, mas eles tinham alguns conhecimentos que vocês não possuíam. Dizer, o pacto abraâmico.
que está em Gênesis no capítulo 15 e no capítulo 17. O pacto que foi feito com Davi, ou o pacto davídico, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. O pacto do mosaico, que está no capítulo 19, versículo 25 do Êxodo, e do capítulo 20 ao 24, também do livro do Êxodo. O pacto novo, que nos fala Jeremias, que Deus deu um pacto novo, está no capítulo 31, versículos de 31 a 34. E o pacto eterno, que Deus promete através de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. Em Jeremias, no capítulo 55, versículo 3. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 26. Então, essas promessas que todas resumiam que o Messias viria, que o Cristo viria, para trazer consolo e guia para Israel, vocês não conheciam, e os judeus conheciam. Mas os judeus eram melhores por causa disso? Não, porque como eles tinham essas promessas todas, eles ficavam orgulhosos. Nós somos melhores que os outros, ficavam com jactância, com orgulho, ainda tinham ira e raiva dos outros, ódio, tinham ódio pelos outros, e viviam extremamente separados dos outros, em tudo. Volto a dizer, a própria lavagem de mão, lavar as mãos, era por uma atitude de desprezo e de ódio. Então, eles também tinham tudo isso, mas também não se libertaram. Tanto que a maior importância dessa promessa era a vinda do Cristo, e o Cristo veio, e eles não aceitaram o Cristo. Como se estivesse dizendo, tinham tanto e não ganharam, tá certo? Aí Paulo continua assim agora no versículo 13: agora que vocês estão em Cristo, vós os gentios, pelo sangue de Cristo, vós que antes estavam longe, começam a se aproximar, e os que estavam perto, também são chamados, agora foste aproximados. Então, Paulo está fazendo a seguinte imagem: vocês gentios que viviam tão longe dessas promessas, agora estão se aproximando. O Cristo está chamando vocês, e foi dado para vocês o Evangelho. Vocês que estavam longe, agora estão se aproximando. E tudo isso por causa do sangue do Cristo. Nós trabalhamos isso daqui na vez passada, essa coisa do sangue do Cristo, que a gente logo pensa na cruz e o Cristo lá no Calvário, todo em sangue. Não é isso, só isso também. É lógico que o sacrifício do Cristo na cruz foi algo assim extraordinário para a dramaticidade da nossa transformação espiritual. Mas o sangue de Cristo significa todo o esforço que o Cristo faz para a nossa libertação. Por exemplo, a cruz, o martírio que ele sofreu, a sua vinda aqui, só mesmo já desde o berço, já se restringindo para poder viver conosco, deixando de viver naquela ambiência da luminosidade divina, para viver com o homem, se igualar com os homens. E mais, mesmo a gente botando ele na cruz, ele se despedindo pelos braços da cruz, aparentemente da terra, ele ressuscitou, veio conosco, estabeleceu os apóstolos, mandou os apóstolos pregarem e disse: não vos deixarei órfãos nunca, estarei com vocês sempre. Então até hoje ele é nosso guia, nosso mestre, continua se dedicando. Isso que é o seu sangue. Então é essa dedicação de Cristo, essa entrega de Cristo, esse esforço de Cristo que tirou os gentios de longe e está aproximando ele cada vez mais das bênçãos maiores de um dia ser igual ao próprio Cristo. Essa passagem de colocar os gentios longe e os judeus perto, já é uma passagem da Bíblia, é uma passagem do Novo Testamento. Eles achavam que eles estavam perto de Deus e os gentios estavam longe, tá certo?
Se vocês olharem o livro de Esther, que é um dos livros do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: nenhuma nação está perto de Deus, salvo Israel. Ou melhor, com exceção de Israel. Nós estamos perto e os outros longe. Quando nós olhamos o livro de Isaías, no capítulo 57, versículos 18 e 19, e Paulo está se baseando nessa teoria, nesse estudo de Isaías, nessa revelação de Isaías, sem citar, o que está escrito em Isaías? Deus diz, o Senhor, oráculo do Senhor: tenho visto os seus caminhos, eu os sararei, eu os curarei, eu os guiarei, e vou criar a paz entre eles, a paz para os que estão longe, e a paz para os que estão perto. Então Deus diz que Ele olha os nossos caminhos, e que Ele vai nos curar, e vai nos guiar, e Ele vai nos trazer a paz para os que estão longe desta revelação, ou por exemplo da revelação de Isaías, como os gentios, e para os que estão perto, como os judeus. Está perto não é dizer que entrou, né? Pode o outro que está longe passar à tua frente e entrar, tudo bem? Então, Paulo está se baseando num estudo do Antigo Testamento que fala dessa ideia de longe e perto. E Cristo vem acabar com esta inimizade, vem botar todo mundo mais do que perto ou longe, e vai fazer unificados. Cristo vai unificá-los, que é mais do que ser longe ou ser perto, é ser um. Vamos lá. Agora vamos para os versículos 14 e 15. Porque Cristo, Ele é nossa paz. Aliás, mais a tradução melhor seria: Ele é paz, Ele é a própria paz. O seu nome é paz. A palavra nome quer dizer a manifestação externa da essência interna. Quer dizer, a sua manifestação é de paz, porque interiormente Ele é a própria paz. E o que é a paz? A paz só pode ter a paz aquele que vive no amor. O amor vai gerar a paz. A paz é o resultado do amor. O Cristo é a própria paz. Então a paz chegou, Ele, a paz, fez dos dois, de ambos os povos, gentios e judeus, um só. Acabou agora. Agora não quer dizer que a gente entrou para cá, o cristianismo, esse e o gentio passou a ser cristão, e o judeu passou a ser cristão. Não é isso. E aí você ficou sendo um cristão judeu e o outro um gentio cristão, perdão, um judeu cristão e um gentio cristão. Não, agora acaba, você entrando em Cristo, sendo um em Cristo, diz Paulo, é uma nova criatura. Lembra aquela feitura, aquele poema? Vai surgir algo novo, uma nova hereditariedade. Agora você não vai ser filho da natureza, dessa natureza perversa daqui do mundo, você vai ser filho de Cristo. Quem está te gerando é Cristo, é Ele que está criando você. Então você vai ser uma nova criatura, feitura de Deus, poema de Deus. E você agora não vai ser nem mais judeu nem mais gentio, você será de Cristo. E aí seremos iguais e vamos ganhar a estatura de pertencermos à família de Deus. E não vamos mais ser daqui do mundo. Aqui do mundo, quando nós estivermos aqui, seremos passageiros aqui, peregrinos. Não é aqui o nosso lugar. O meu lugar é no céu. Eu sou do céu, eu sou da região do Cristo, eu sou de Cristo, tá certo? Sou uma nova criatura. Então Ele de ambos fez um, diz Paulo, derrubando a parede da separação que tinha no meio pela sua carne, e por causa disso Ele desfez a inimizade. Então diz Paulo, que havia uma parede que estava no meio separando os dois povos, gentios e judeus. Eles não se entendiam. O gentio desprezava o judeu, dizendo que eles eram loucos, reprimidos, e os judeus desprezavam os gentios. E tinha aquela parede ali de divisão. E a paz veio, que é Jesus.
E o que a paz fez foi derrubar essa parede, acabar essa divisão. E dizer, somos todos um agora e caminhamos para o Pai, e devemos ter acesso ao Pai. Mas isso tudo também foi gerado porque nós não tínhamos acesso ao Pai. As barreiras eram tão grandes que era assim, olha, como é que era o templo de Israel? Havia um muro, e nesse muro ficava, aquém do muro, o átrio dos gentios, é o máximo onde que eles podiam chegar. Depois vinha uma outra passagem, que é o átrio das mulheres. A partir dali, elas não podiam ir mais. Então, a mulher, reparem, a mulher judia ainda era mais elevada do que os gentios, mas elas não podiam passar dali. Depois vinha o átrio dos homens, aonde os homens podiam ficar e assistir à solenidade. Depois viu o Santo dos Santos, que era coberto com uma cortina, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, e lá ele vê a coluna de fogo ou de luz, que é Deus, e que estava separado. Então repare quantas barreiras para você chegar a Deus. Veja no caso do gentio, né? O átrio do gentio, depois o átrio das mulheres, depois o átrio dos judeus, depois o dos sacerdotes, a cortina que era fechada. Aí diz Mateus no capítulo 27 que com a morte do Cristo, esta cortina, esse parroquete se rasgou, abriu e tivemos acesso a Deus. Paulo vai começar a trabalhar isso agora. Cristo vai nos trazer esse acesso a Deus, acabar a barreira, e no exato momento que você tem acesso a Deus, você pode ver Deus e levar uma vida de santidade nas obras que Ele preparou para você. Nesse exato momento termina a inimizade, as barreiras, e a gente começa a ver todos iguais. Por isso que Paulo diz, em Cristo não há nem escravo nem liberto, nem gentio nem judeu, nem homem nem mulher, todos somos um em Cristo. Muito bem. Então ele diz assim, derrubando essa parede que estava nos dividindo bem no meio, na carne, acabou com a inimizade. Na carne quer dizer, na sua vida. Paulo quer, numa linguagem nossa, nós dizendo assim, por enquanto que ele esteve aqui encarnado, a missão dele foi essa, tá certo? Vamos ler encarnado no sentido da manifestação visível para os homens. Então, por enquanto que ele esteve aqui conosco, qual foi a sua missão? Acabar com essa parede. Porque qual foi a essência da missão de Jesus? Foi o amor, foi o perdão. E aonde está o Cristo tem que estar o amor, e aonde está o amor tem que estar o perdão. Então a barreira acaba. A vida dele foi uma militância de amor. Se for uma militância de amor, não pode ter divisão. Por isso que ele está dizendo que na carne, na sua missão aqui entre nós, ele realizou o fim da inimizade. Ele acabou com essa inimizade, porque quando um gentio se transforma verdadeiramente para o cristianismo, e um judeu se transforma verdadeiramente para o cristianismo, eles se amam totalmente, sem nenhuma diferença. Que diferença pode ter se eles são o mesmo em Cristo, unidos em Cristo? E se agora é Cristo que faz morada neles? Então, é o que Jesus falou, será então um só rebanho e um só pastor. Ele será o pastor e um rebanho só, não judeus e gentios, mas um só rebanho. Ora, vamos mostrar aqui como isso era difícil acabar com essa barreira. Em 1871, houve escavações no Templo de Israel e descobriram duas pedras. Uma das pedras, ela se encontra arquivada em um museu em Constantinopla, e nessa pedra havia uma inscrição em grego. E por que em grego? Porque era a língua que os gentios sabiam, porque se bota em aramaico, se bota em hebraico, eles podiam não saber. Podiam botar em latim e nem todos sabiam, então botava em grego, que era a língua mais conhecida do mundo. E o que nessa pedra está escrito, e o que essa escavação nos trouxe? Vamos ler aqui. Idioma no grego: nenhum homem de outra raça deve avançar para além da separação e do muro que cerca o santuário. E qualquer indivíduo ali dentro, se qualquer indivíduo ali dentro for apanhado,
só poderá culpar a si mesmo, em face da pena de morte que lhe será imposta como consequência. Então veja bem, aqui a pedra está bem clara em grego, não passa. Esse muro te divide. Aqui há uma divisão, há uma inimizade. E se você for pego lá, não tem desculpa, está na pedra. Você só pode culpar a você mesmo, porque não prestou atenção. Você vai morrer, é pena de morte. Olhem aonde chegava a inimizade. Tanto que tem uma passagem, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 29, que Trófimo, o Efésio. Então Trófimo era da cidade de Éfeso, amigo de Paulo. Foi na última peregrinação de Paulo a Jerusalém, quando Paulo foi preso e pediu depois para ir para Roma. Trófimo foi com ele, fez as devidas recomendações de purificação e oferendas no templo, mas ficou apenas na parte do átrio dos gentios. E quando os judeus pegaram Paulo e queriam matá-lo, a grande acusação foi: olha esse daí que ele trouxe, esse Trófimo que é gentio, e ele levou para dentro do templo. Paulo nem comenta que não levou para dentro do templo. Eles que quiseram aumentar essa perseguição e iam querer matar o Trófimo. E que é também interessante, que é da cidade de Éfeso. E precisou haver a intervenção do tribuno que pegou Paulo, né, tirou Paulo dali, quis saber qual era o motivo do ataque que os judeus estavam fazendo para com ele, e depois ele ficou preso, etc. Ele apelou para Roma e assim aconteceu. Bom, e aí ele vai para Roma. Muito bem, para ser julgado lá em Roma. Mas a situação era essa, de ódio, de profundo ódio. Olha como é que estava na pedra, olha como eles queriam fazer com o Trófimo. E então Paulo só está contando aqui de como as coisas se comportavam. E Cristo, que é a paz, ele, como pregou o amor, ele veio então acabar com essa inimizade, com essa divisão. Porque ele aboliu katareo, que quer dizer anular, tornar ineficaz, abolir. O que ele aboliu? A lei, os mandamentos, as ordenanças, quando estava na cruz. E Cristo então fez criar em si mesmo, de dois, um só novo homem, fazendo a paz. Então, vamos lá. Ele aboliu a lei e os mandamentos. Cristo acabou com as leis e os mandamentos. De que forma? Quando ele foi para a cruz, ele estava passando por um sacrifício, o sacrifício do Cordeiro. Ora, se ele estava passando por um sacrifício do Cordeiro, porque tinha pecado. Por que os judeus sacrificavam os cordeiros? Porque eles tinham pecado, né? E o cordeiro substituía ele. E aí ele botava o cordeiro lá, o cordeiro era morto e ele pagava o pecado dele. Como ele voltava a pecar, ele levava um outro cordeiro. Com Cristo aconteceu isso. Se ele está ali na cruz, é porque houve um escrito de condenação. E se houve um escrito de condenação, a condenação foi feita. Ele não foi para a cruz? Ele não pagou? Se ele pagou, o débito foi anulado. Ora, só que na cruz ele deixou uma mensagem de amor, e todos aqueles que se unem a Cristo em amor, agora ficam unidos a Ele. E se ficam unidos a Ele, é este amor agora que funciona na alma do cristão. Não é mais as leis. Por isso que as leis foram mortas com Cristo. Por que a lei foi morta com Cristo? Todas aquelas ordenanças, aqueles sacrifícios. Porque no exato momento que ele tinha de pagar e pagou, acabou. Aí morreu. Se morreu, para o judeu não pode mais ter outro erro. Porque você podia ter erro se continuasse aqui vivo. Ele não. Ele fez um sacrifício e morreu, né, na concepção dos homens. Então foi tudo pago, devidamente pago. E aqueles que amam Cristo, estão unidos a Cristo, é agora Cristo que os alimenta com um outro ensino, que é o ensino do amor. Essa paz que ele veio pregar, é esse amor que funciona agora para o cristão. Para o cristão pouco importa a lei, não roubar.
Ele ama Cristo. Se ele ama igual Cristo, ele não vai roubar, ele não vai matar, não vai perseguir a mulher do outro, não vai nada, porque ele é amor. Agora ele é regido por um outro princípio, que é o amor do Cristo. Então por isso que Paulo diz assim: com Cristo a lei acabou. Então não pode mais haver essa inimizade em que a lei dividia átrio das mulheres, átrio dos gentios, átrio das mulheres, átrio do homem, o santo dos santos separado por uma cortina. Não pode mais ter isso. Não pode, porque Cristo rasgou o véu. Agora você tem acesso direto a Deus, acabou. E você tem acesso porque Ele se uniu a você e por causa disso Ele te leva para a perfeição divina. Ora, continua Paulo: e então ele fez de dois, gentios e judeus, que viviam em inimizade, fez um só. Mas um gentio cristão ou um judeu cristão? Não, um só, que se chama o novo homem, a nova criatura em Cristo. Então, se é uma unificação perfeita, a paz foi estabelecida. Versículo 16 e 17: porque através da cruz ele reconciliou a ambos num só corpo. Ora, ele reconciliou a ambos. Eles que estavam divididos, agora estão reconciliados. A palavra no original é: pôs em harmonia, unificou, conduziu para a paz. Vou pegar aqui a palavrinha, apokatalazo. Ele fez uma unificação e estabeleceu uma harmonia de tal forma que agora só há paz entre eles. Por ela, pela cruz, ele matou então a inimizade, o escrito da dívida. Ele matou pela cruz. A cruz passa a ser um exemplo extraordinário. É isso que o gentio e o judeu não entendia. Por isso que eles não aceitaram Jesus, muito deles. Porque não pode o Messias ir para a cruz, tá certo? O Messias não pode ir para a cruz. Se ele é um Deus, se ele é um enviado de Deus, se ele é um filho de Deus, seja lá a corrente que você segue, como ele ir para a cruz? Se ele é o governador do planeta e tinha tanto poder. Então a cruz é o que dá ibope, o que a gente costuma dizer, a cruz dá ibope. A gente fica impressionado porque ele da cruz ele diz: Pai, ama. Ele tinha toda a condição e poder para o livrá-lo da cruz. Ele podia pedir ao Pai, diz a carta aos Hebreus no capítulo 10, que ele podia pedir àquele que podia o liberar da cruz, mas resolveu obedecer, fazer não o que ele queria, mas a vontade do Pai. E nesse espírito de obediência, ele transformou o mundo. Por isso que 99,9% das igrejas que a gente entra é a cruz, o símbolo principal, e não a ressurreição, porque a ressurreição é algo posterior. Mas o que mais move as pessoas é por que, como sofrer? Porque o homem quer prazer, o homem quer delícia, ele vive no curso do mundo. No curso do mundo ele não quer sacrificar por ninguém. No curso do mundo ele não quer sacrificar por ninguém. Ele quer que os pobres vão para tudo para longe, os doentes vão para longe, os velhos vão para longe. Ele não quer saber de ninguém, ele quer gozar, gozar, gozar. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Aí quando vem toda a ideia de sacrifício, de amor, de martírio, dedicação, isso não é da psicologia do mundo. É isso que quando te transforma, te encanta. É um verdadeiro encanto. Por isso que Paulo diz, essa atitude dele na cruz, esse espírito da cruz é que vai estabelecer a paz. Porque você precisa ter um amor imenso para compreender um ser assim, dessa grandeza. E quando você chega a este amor, aí por que você ainda vai querer guardar coisas tão menores como a inimizade entre gentio e judeu? Ora, é isso então que fala Paulo de Tarso. Ele mata a inimizade. Mas olha, é algo assim interessante, botar a morte em Cristo. Mas a morte do quê? Do mal. O mal morre em Cristo. O mal é anulado em Cristo. O mal acaba em Cristo. Aquilo que era divisão com Cristo não tem mais possibilidade de haver.
E Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20: eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, e eu estou crucificado em Cristo, e aquela entrega, aquele sacrifício que Cristo fez, eu também quero ter esse sacrifício, essa dedicação para com o outro. Eu sou agora de Cristo, Ele que mora em mim. Já a lei não faz efeito, para mim a lei morreu. E se a gente quiser entender esse tamanho dessa liberdade, dessa gloriosa liberdade dos filhos de Deus, nós podemos pensar no ano de 1871. No ano de 1871, a Prússia, o Império alemão que estava surgindo, começa a entrar nos subúrbios de Paris. Começa a dominar Paris. E a França pertenceria aos alemães. Aí sobe uma junta militar, que depois vai ter um presidente, o Thiers, sobe uma junta militar e estabelece um acordo com a Alemanha. E esse acordo foi de $1 bilhão para não ter nenhum alemão fardado nas terras da França, que eles pudessem sair. E esse $1 bilhão na época foi o maior acordo de todos os tempos que uma nação fez com outra, só para poder ter a liberdade de não ter um alemão dentro das suas terras como oficial, como militar, E aí você falou, mas por que você está contando isso? Eu estou dizendo que os homens pagam $1 bilhão para poder ter a liberdade de ter a sua nação. Agora, isso que a França fez em pagar para os alemães $1 bilhão, não é nada, absolutamente nada diante do que Cristo fez por nós, a liberdade que Ele nos quer conceder, o poema de arte que Ele está criando em nós mesmos, para sermos e ganharmos. Não é a França, nós vamos ganhar todo o universo, porque nós seremos herdeiros de Deus. Se seremos herdeiros de Deus, e se Deus é nossa herança, nós somos filhos dele, somos da família dele. Tudo que ele tem, eu tenho também. É como o Luquinha, meu filho, diz: vou para a minha casa. A casa dele, que ele fala minha, é a minha. Vou para o meu carro. Ele não fala para o carro da mãe, vou para o meu carro. O meu carro é aquele ali. E é mesmo, porque ele é filho. Quando nós chegarmos a essa filiação divina, sentirmos ela na alma, vamos entender a passagem da mensagem da parábola do filho pródigo, em que o Senhor disse para o filho egoísta: mas meu filho, tudo que é meu é teu. E ele estava brigando porque ele queria um boi gordo, Não é um boi gordo, é tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu. Então não pode ser comparado em ganhar a França. É uma liberdade tal. Você vai ganhar a estatura de ser igual a Cristo. Vai ganhar a estatura de sentar-se em honra junto com Cristo na casa do Pai. Você ganhará a condição de ser da família de Deus. Você ganhará a condição de ser filho de Deus. Você ganhará a condição de viver na harmonia do reino espiritual sistêmico. Então não tem preço. E vamos para o versículo 17. Vindo ele, Cristo, evangelizou a paz para os que estavam longe e para os que estavam perto. Uma das frases mais lindas de Paulo. E vindo ele, Cristo evangelizou a paz. Evangelizar é dar a boa nova, pregar as boas novas. Cristo veio pregar a boa nova da paz. O homem nunca conheceu a paz, porque ele sempre viveu em guerra. Sempre viveu com medo do outro, desconfiado do outro. Com Cristo ele veio estabelecer a paz. O que ele veio fazer aqui, estabelecer a paz, só de homem para com homem. Quando um sujeito é cristão, acabou a inimizade dele para com o outro que é cristão. Ele até, quando ele está diante de um outro que não é cristão, ele ama o inimigo. Ele faz bem ao que o persegue e calunia, acabou a inimizade. Agora há paz. E quando um cristão se une com outro cristão,
Ele tem acesso, tem amor. Ah, mas também é uma paz, também foi selada entre o homem e Deus, porque o homem fez uma rebelião contra Deus, ele fez uma guerra contra Deus. Olha a imagem do capítulo 12 do Apocalipse. E Lúcifer foi expulso do céu com 1/3 das estrelas, nesta guerra expulso pelo arcanjo Miguel. E a palavra Miguel quer dizer alguém com uma lei. E lutou e guerreou com Miguel e foi expulso dos céus. Houve uma batalha nos céus, diz o Apocalipse. Em outras palavras, o homem começa a guerra com a sua queda. A queda foi manifestada em situação de guerra. Com Cristo, ele veio evangelizar a paz, pregar a paz e acabar com esta guerra, com essa nossa rebelião contra Deus. Que coisa, Paulo, hein? Haja. Bom, no versículo 18 ele diz assim, ele diz assim: e através de Cristo ambos tiveram acesso ao Pai em um só Espírito. Agora não há mais Espírito judeu nem gentio. Tivemos acesso ao Pai. E aquilo tudo que estava dividido, átrio dos gentios, átrio das mulheres, dos homens, dos judeus, né, dos homens, dos sacerdotes, da cortina que separava, agora a gente tem acesso a Deus. Por isso que Jesus disse, quem dá esse acesso é Cristo. Por isso que ele fala, eu sou a porta, está em João no capítulo 10, versículo 19. Então Cristo é o agente, através dele terminou-se inclusive a nossa divisão para com Deus. Podemos marchar para Deus e ter a santidade até divina. Versículo 19 e 20: não mais os gentios serão chamados de estrangeiros, xenóis, ou peregrinos, paróiques, não mais nem estrangeiros, nem gentios. Nem estrangeiros, nem peregrinos, ou forasteiros. Qual é a diferença dessas duas palavras? Estrangeiro é aquele que não tem a cidadania daquele país, então ele não tem o direito daquele país, ele não tem esse direito, então ele é um estrangeiro. Quando ele é forasteiro, ele já mora num outro país que não é o dele, mas ele já tem uma habitação. Ali não importa se você só está lá fazendo uma visita turística ou se você está morando lá, né? Em todos os dois casos você não tem direito de cidadão. Um gentio podia estar ali só de passagem, em Israel não tinha direito a nenhuma daquelas promessas, nem de frequentar o templo. E se ele estivesse morando ali, como muitos romanos moravam lá, tá certo? Como era o caso de Pilatos, que morava lá, também não tinha direito a muitas coisas. Agora isso acabou, diz Paulo. Acabou. Por quê? Porque agora vocês são co-cidadãos dos santos. A gente passa a ter o que um santo tem direito, a gente também passa a ter direito. Formamos uma comunidade, que é a comunidade agora celeste, não é mais aqui da terra, ela é dos céus. O Cristo nos promete os céus. A gente sabe que aqui a gente só está de passagem. Aqui mesmo eu sou estrangeiro, e eu tenho que ser estrangeiro. Aqui mesmo eu sou forasteiro, só estou aqui de passagem. Por isso diz Pedro, tem que ter uma tenda, e tem que estar sempre preparado para desmontar a tenda, porque a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania é celeste. Isso que nos deu foi Cristo. E assim a gente passa a ser membros da família de Deus. A gente é o corpo e Cristo é a cabeça. E é bacana, porque Paulo já tinha dito que Deus havia preparado obras específicas para cada um, mas que todas eram alicerçadas na substância divina, que é o amor. Nós já tínhamos falado isso, e é o que Paulo está dizendo. Se a gente forma um só corpo e Cristo é a cabeça, e repare que a cabeça faz parte do corpo, e o corpo é regido pela cabeça, repare que esse organismo vivo, que é o corpo, tem muitos órgãos diferentes. E qual é o órgão que é mais importante? Cada um realiza a sua obra. E qual é a função daquele órgão? Realizar de tal forma que todo o organismo se sinta bem. Realizar a sua melhor função para que todo o organismo possa ir bem. Essa é a imagem então que o Paulo utiliza, dizendo que nós
Cristo nos criou de duas formas, nos estabelecendo em nós mesmos como templo de Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, em que Deus mora em nós, nós somos templo dele, ou como igreja. Como igreja, aí nós formamos uma comunidade. Nessa comunidade, cada um tem uma função, mas todos realizando bem a sua função, formam um só corpo, e todos são regidos pela única cabeça, que é Cristo. Acabou a inimizade, porque vivemos em harmonia. Não pode o fígado ser inimigo do coração, não pode o coração ser inimigo do pulmão, tá certo? Todos são regidos pela cabeça e todos trabalham para a harmonia do conjunto. Por fim, Paulo então fala: por isso que nós somos edificados. O edifício está sendo construído, ainda não acabou, a obra de arte está sendo feita. Aí agora ele vai dar uma outra imagem do edifício, está sendo construído. E nesse edifício, o fundamento desse edifício, eu falei Pedro, Eu falei Paulo, né? Paulo está dizendo que nós somos edificados. Eu falei Pedro, eu acho. Mas tudo bem, mas é Paulo. Paulo está dizendo que nós somos um edifício em construção. Mas para o edifício ser construído, ele precisa do fundamento, da base. Diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, que Cristo primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que Cristo é o único fundamento. Mas aqui nesse capítulo ele está dizendo que nós somos um edifício que está sendo construído, mas que o fundamento são os apóstolos e os profetas. Aí os teólogos brigam a beça com essa passagem, porque como que Cristo pode ser fundamento, se aqui nessa outra passagem, na carta aos Éfesos, ele diz que o fundamento são os apóstolos. Olha, já em Mateus, no capítulo 16 de Mateus, já diz que Pedro é a rocha, né? E que os apóstolos também são a rocha, ou quer dizer, a base, o fundamento. Aqui ele está dizendo que não só os apóstolos, mas os profetas também. Ora, reparem que os apóstolos só começaram a pregar quando foram tomados pelo Espírito Santo, quando foi derramado para ele no dia de Pentecostes o Espírito Santo, que nada mais é do que o alter ego de Cristo, a manifestação crística, né? Os profetas também, oráculo do Senhor, eles só falavam o que o Senhor ditava, por isso que eles eram profetas. Então a base dos apóstolos, a base dos profetas é Cristo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a base é Cristo. Se não acreditar de que eu sou aquele ser, aquele Senhor do Antigo Testamento, morrereis em vossos pecados. Por isso que Cristo, aqui por toda a passagem de Paulo, é chamado de o Senhor, aquele Senhor do Antigo Testamento. Então ele é o fundamento. Mas para a gente compreender, principalmente para nós os gentios, poderíamos dizer assim: mas eu não vi Cristo pregar, mas vocês viram os apóstolos pregarem. E aqueles que vieram do judaísmo, poderíamos dizer, vocês viram também os profetas pregarem. Então, e o que eles pregaram forma uma unidade, a mensagem de um só Senhor, que é o fundamento. E esta construção, conforme que a gente escuta a pregação, nós vamos como pedras sendo preparadas, pedra por pedra, individualmente, cada um vai sendo preparado para entrar nessa construção, nesse edifício que vai ser construído. E aí Pedro nos chama nessa passagem, agora é Pedro mesmo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, de pedras vivas na construção do templo divino. Então essas pedras vão sendo preparadas, ajustadas, limadas, né? Talhadas, para caberem certinho, cada um realizando a sua função nas paredes da nova construção, que é a construção onde Deus vai habitar, da morada divina, onde Ele já habita através de Cristo, porque o grande arquiteto é Cristo, é Ele que está construindo. Então, por Cristo, nós temos a presença divina nessa construção. Então, formam um conjunto. E essa construção vai sendo feita, e aí diz Paulo aqui, nós temos o fundamento, os apóstolos e os profetas, cada um de nós, novas criaturas, vamos sendo pedras vivas nesse organismo, por isso que esse é um organismo vivo, e a pedra de esquina, a pedra angular que sustenta a construção do edifício,
harmonizando tudo, é Cristo. É a pedra que, como diz o Atos dos Apóstolos, no capítulo, como diz a passagem aqui de Paulo, né? Sois a pedra principal, a pedra da esquina, a pedra angular, como está no Salmo, no capítulo 118, versículo 22, Isaías, capítulo 28, versículo 16, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, e está em Atos, no capítulo 4, versículo 11, e Jesus fala para as autoridades de Israel, está em Mateus, capítulo 21, versículo 42, eu sou a pedra, o Cristo é a pedra rejeitada pelos homens, a pedra que não foi colocada na construção divina, mas que ele agora construindo, não através do judaísmo, mas criando uma nova igreja, com novos homens, não mais gentios nem judeus, mas um só em Cristo, vai construindo esse edifício maravilhoso. O fundamento, os apóstolos e os profetas, as pedras vivas que somos nós, e a pedra principal, a cabeça, que é Cristo. E esse organismo está cada vez mais crescendo, se harmonizando, né? O templo está sendo feito, e não é templo de mãos humanas, porque essas pedras que estão sendo preparadas, esses apóstolos, esses profetas e Cristo, todos são por Deus, para Deus e por Deus, porque Deus, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, não habita em templo feito por mão humana, casas por mão humana. A casa é construída para Ele, e construção feita por Ele, e construção viva. Então, nos versículos 21 e 22, encerra Paulo dizendo assim: porque todo edifício está muito bem ajustado. A palavra no original é complicadíssima. Sunamologomene, que quer dizer perfeitamente ajustado, suprido, bem vinculado nas suas juntas, nos seus ligamentos, com verdadeira precisão, com uma harmonia tremenda. A obra está sendo feita com uma arquitetura impressionante para se transformar no templo sagrado de Deus. Então, aquilo que os judeus admiravam tanto, que era o templo, olha que nós admiramos, aquilo é só uma prefiguração da obra maior, que somos todos nós em unidade, formando um grande conjunto, uma função coletiva, criaremos todos unidos, tendo Cristo como pedra de esquina, como pedra principal, o grande templo de Deus, o templo sagrado, como diz Paulo, o templo sagrado de Deus. E aí ele termina no versículo 22, falando para aqueles que estavam lendo a carta, ou que estavam ouvindo, alguém lia e um outro ouvia. E aí, se ele está falando para aquela gente, também podemos imaginar que nós também estamos lendo ela, também estamos ouvindo. Então ele falava para aqueles para quem ele estava escrevendo, e para os que estavam lendo, para os que estavam estudando e para os que estavam também pregando, todos nós. Ele termina falando agora para a gente, independente do tempo, para hoje, para sempre, para quem estiver diante da carta aos Efésios, e ler, estudar, comentar, refletir: sois edificados, morada de Deus, no Espírito de Deus, sois habitação de Deus. Deus habita em nós e está nos transformando, não só em morada dele, mas de perfeição em perfeição, até um dia essa morada ser perfeita, como é perfeita a morada celeste. De grau em grau, nós estamos realizando, juntamente com o Espírito, no Espírito de Cristo, a grande construção de nós mesmos. Muita paz.